Agora nós vamos então justamente conversar agora com o sócio da Nomus e também chefe sócio, economista e estrategista Rodrigo Correia, que está conosco. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Me escutam? Daqui a pouco, me ouve, por favor? Eu escuto. Você está me escutando? Estou sim, por favor. Muito bom dia. Bom dia. A questão que envolve, então, a Anvisa, né? Como é que o senhor avalia os testes que devem ser ampliados, portanto, evidentemente, a partir de agora? Como é que o senhor avalia essa decisão? Desculpa, você estava falando dos impostos e agora da Anvisa. Você pode reformular a pergunta? Desculpa, Rodrigo. Vamos atualizar as informações agora. Eu queria justamente que você falasse, então, dessa expectativa. Nós tivemos o 1º de maio e, novamente, portanto, novas críticas do presidente Lula em relação à conduta do Banco Central. Queria que o senhor abordasse, então, essa questão cada vez mais belicosa entre a autoridade monetária e também o governo. Muita política e também, claro, a ciência econômica. Como é que o senhor avalia todo esse embate? Olha, essa é uma excelente pergunta, talvez uma das questões mais importantes do ponto de vista econômico que nós estamos vivendo nesse momento, e a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque não é o simples fato, por exemplo, que talvez seja o último argumento apresentado pelo governo até através da ministra Tebet, está nos jornais de hoje, né, que com a apresentação do novo arcabouço fiscal e com a sua aprovação no Congresso, não haverá mais motivos, por exemplo, que é a crítica presente do governo, do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, manter a taxa de juros em patamares altos. Na realidade, a gente tem que tratar essa questão como uma questão técnica e não como uma questão política. Não é à toa que o Banco Central ele evoluiu ao longo desses anos todos e, recentemente, no último governo, recebeu, via lei, a sua autonomia formal, de modo que a gente sabe que o governo sempre tenta, através da sua visão econômica, trazer para aquele momento a melhor economia possível. Mas, às vezes, economia é um assunto bastante técnico, é um assunto que, se você simplesmente deixa na mão dos dirigentes políticos, às vezes por questões míopes aí, econômicas, vão querer forçar a barra para um lado ou para o outro, como a gente tem visto nesse momento agora, de tentar baixar os juros na canetada. A gente pode relembrar, e eu estou com um artigo para sair no meu blog hoje, que fala exatamente sobre isso, mas a gente pode relembrar 2 casos recentes, um recente e um mais antigo, que através simplesmente de se forçar a mão para se baixar a taxa de juros de uma maneira artificial, recentemente aí na Turquia, de 2001 para cá, ou seja, 2 anos isso, e quando a gente fala em termos macroeconômicos, todas as mudanças de taxa de juros normalmente levam aí 6 meses, 9 meses, às vezes 1 ano para fazer efeito. Então, se você pensar de 2021 para cá, esses 2 anos é pouco. O governo turco, através do seu presidente Erdogan, baixou a taxa de juros na canetada e ano passado, por exemplo, na Turquia, o país fechou com 64% de inflação, porque não havia espaço do ponto de vista técnico para que esse movimento acontecesse. O mesmo aconteceu no governo da Dilma. Na época, o Alexandre Tombini era presidente do Banco Central, a taxa do IPCA ficava flutuando entre a meta, porque tem a meta do Banco Central e tem a banda, né? Um valor para cima e um para baixo. Então ela ficava flutuando entre a meta e o superior, e naquela época o Banco Central reduziu as suas taxas para 7, se eu não me engano, estava por volta de 11, reduziu para 7, só para ver na sequência ter que subir, porque a inflação explodiu, foi bater em 2 dígitos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa pressão política, ela de certo ponto, ela é assodada, ela é precipitada, porque existe um elemento que é o elemento da expectativa do mercado, que nada mais é do que todos nós que, quando fazemos os nossos investimentos, ou através aí das gestoras de recursos, ou dos grandes players do mercado, através dessas expectativas do que a inflação vai estar lá na frente ou não, a própria expectativa impacta na inflação corrente e se retroalimenta. A gente é um país de inflação alta, né? A gente tem um problema sério de indexação, não é à toa, qualquer um de nós sabe muito bem disso. Qualquer contrato que você firma, seja o aluguel, seja um contrato de celular, de TV a cabo, você vai ter lá após 1 ano aquela alteração do preço com a inflação do ano passado. Então tudo isso dificulta muito, mais no caso brasileiro e para o Banco Central brasileiro fazer
a gestão dessas expectativas. Então, em resumo, trazendo aqui talvez uma resposta mais simples, direto ao ponto, se o Banco Central trouxer abaixo as taxas de juros de uma maneira precipitada, a gente corre o risco de ver o que aconteceu na Turquia, o que aconteceu com Dilma, que é a inflação voltar a subir, e a inflação talvez seja o imposto mais caro e mais, como é que eu posso dizer, mais maligno aí para a população de baixa renda, porque ela não tem como se proteger. Quem tem um pouco mais de renda e quem tem um pouco de conhecimento sabe que pode aportar o seu dinheiro em títulos que são protegidos de inflação e coisas do tipo, mas aqueles que nada têm, que não têm recursos, eles vão ver simplesmente o preço das coisas subirem, normalmente o valor do salário fica estagnado e através disso que economicamente se chama de imposto, que é a inflação, isso comeu o poder de renda da população e certamente isso traria uma insatisfação política contra o atual governo, ou seja, no final do dia, essa discussão, ela, do meu ponto de vista, ela tem muito de miopia do ponto de vista do governo, querendo fazer ou querendo talvez atravessar um trabalho técnico que tem sido feito brilhantemente aí pelo nosso presidente do Banco Central. E eu digo brilhantemente porque, se a gente olhar um pouquinho o histórico, ele teve a capacidade e talvez a coragem política de, no ano de eleição, subir a taxa de juros Selic, que estava em 2%, para praticamente, não foi tudo no ano, mas praticamente aí 14% que a gente está vivendo hoje. Então, essas desculpas ou histórias ou, enfim, narrativas que tentam dizer que o Roberto Campos Neto é alguém que está jogando contra o atual governo, não fazem o menor sentido do ponto de vista aí técnico, do ponto de vista de quem realmente segue esses indicadores. Então, em resumo, eu esperaria que alguém no governo pudesse trazer esse tipo de informação para o nosso presidente, para que ele, de uma maneira mais tranquila, possa sim sentar, conversar, discutir. Eu acho que tudo é passível de discussão, tudo é passível de discussão, inclusive o nível das taxas de juros, mas não talvez seguir adiante com uma pressão política indevida que pode fazer com que, no popular a gente diz aí, o tiro saia pela culatra, né? Ou seja, baixar precipitadamente só para ver logo na frente a inflação sair de controle e aí sim o Banco Central não ter opção e voltar a subir a taxa de juros. Então o trabalho tem sido feito, o trabalho está indo na direção correta, a inflação já desceu, a inflação já caiu, mas ainda falta o último elemento que é a expectativa. Quando essa estiver domada, e a gente vê, por exemplo, que essa semana que passou, a geração de número de empregos, que normalmente é o último elemento econômico, macroeconômico que a gente pode falar que é afetado, já está um pouco aquém do que o mercado estava esperando. Então as coisas estão caminhando. É muito mais questão de se dar tempo ao tempo e eventualmente não fazer essa pressão fora de hora do que qualquer outra coisa, porque o problema está sendo resolvido, ou seja, a inflação já caiu, a gente já teve a última leitura de 12 meses, por exemplo, do IPCA já dentro do teto da meta, mas também não dá para aceleradamente e de uma forma indevida fazer essa baixa da inflação, porque é aquela velha história, se a gente fosse fazer uma comparação com a medicina, né, a pessoa está doente, toma o remédio, os primeiros sintomas somem, aí ela para de tomar o remédio e não faz aquele, sei lá, aquele tratamento completo, a cartela completa como o médico trouxe e recomendou, e aí os sintomas podem voltar. Então, eu acho que, de uma maneira muito simplificada, essa é a minha visão sobre a situação. Muito obrigado. Conversamos com Rodrigo Correia, economista, estrategista-chefe, também sócio da Nomus Consultoria, que está conosco falando ao vivo aqui na Jovem Pan. Valeu, Rodrigo. Até a próxima oportunidade. Mais. Muito bem, aqui de São Paulo, vamos a Brasília.